Essa foi a questão com maior número de erros e ela é sobre o haikai. A menina anda no salto alto da mãe, feito corda bamba. O poeta Léo Cunha chama seus haikais de haikwases, por possuírem quase todas as características tradicionais do gênero. Que traço desse tipo de poesia está ausente no poema anterior? Traço é característica. Então, que característica de um haikai tradicional que não tem nesse haikai do Léo Cunha? Rimas opcionais. Temos rimas anda e bamba. Ausência de título? Realmente, não tem título. Então, até agora tem isso e tem isso. Uso de redondilhas. Redondilha menor é 5 sílabas, redondilha maior é 7 sílabas. Esses dois versos têm 5 sílabas cada um, esse tem 7. Temática da natureza. 100% dos haikais tradicionais falam disso e esse aqui não fala. Então, esse aqui é uma característica que ficou de fora. A próxima questão com maior índice de erros foi sobre o poema As Velhas Árvores. Olha estas velhas árvores, mais belas do que as árvores moças, mais amigas, tanto mais belas quanto mais antigas, vencedoras da idade e das procelas. O homem, a fera e o inseto à sombra delas vivem livres de fomes e fadigas, e em seus galhos abrigam-se as cantigas e a alegria das aves tagarelas. Não choremos jamais a mocidade, envelheçamos rindo, envelheçamos como as árvores fortes envelhecem, na glória da alegria e da bondade, agasalhando os pássaros nos ramos, dando sombra e consolo aos que padecem. Então, um poema sobre a idade, né? Ele diz aqui como devemos envelhecer, do jeito que as árvores, alegria, bondade, cuidando agasalhando os pássaros, né? Cuidando dos outros, dando sombra e consolo aos que padecem, quem está padecendo é quem está sofrendo. Então, vamos ao enunciado. Escrito em 1904, o livro de poemas infantis de Olavo Bilac traz uma visão de poesia de acordo com sua época e uma postura bastante diferente do que se espera da poesia nos dias de hoje. Neste sentido, entende-se que o soneto anterior tem a função de dar uma questão de interpretação, e isso aqui é um poema infantil, tá? Só que é de 1904. Então, vamos ver que função que teve esse poema. Letra A. Questionar a ética do leitor. Onde ele questionou a ética do leitor? Não, ele não questiona se o leitor é mau, se ele é bom, se ele age certo ou errado. Isso é questionar a ética das pessoas. Ele não faz isso aqui. Fortalecer a identidade do cidadão. O poema não é sobre identidade, né? É sobre envelhecer. C. Romper com ideias ultrapassadas. Não, aqui ele não rompe com ideias ultrapassadas, ele não faz nada de diferente. Querer que envelheça bem e tal, com bondade, não é uma coisa inovadora. D. Transmitir o ensinamento moral. Sim, ele está tentando ensinar uma coisa, ele está dando um conselho, está ensinando, envelheçam como as árvores, sejam assim, sejam assado. Então, isso é ensinar. Um ensinamento moral, sejam bondosos, com alegria, dê sombra e consolo aos que sofrem. Por isso que era a letra D. Essa questão é sobre o haikai Pássaros e Ninhos, entre os ramos das árvores, tesouro da mata. Eu deixei assim separadinho as letras uma das outras, porque essa atividade é sobre contagem de sílabas. Então, o enunciado diz que, tradicionalmente, haikais possuem versos de 5, 7 e 5 sílabas métricas, que são as sílabas poéticas, respectivamente. De que forma a poeta Rosiana desconstrói em seu poema essa característica? Então, ela vai fugir um pouquinho dessa regra, a gente vai ver onde que ela fugiu. Vamos fazer a contagem de sílabas poéticas, como eu ensinei na videoaula. Pássaros e ninhos,
Aqui a sílaba mais forte é a uni. Quando a gente chega na última palavra, a gente só conta até a sílaba forte. Então, 1, 2, 3, 4, 5 sílabas. Então, essa aqui ela manteve aí a tradição. Opa, aqui junta porque é vogal com vogal. Entre os ramos das ar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tesouro da má. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o único que fugiu da regra de 5, 7, 5 foi o verso do meio, que tem só 6 sílabas métricas. Por isso que a resposta era a B. Sobre essa questão, temos o haikai do Paulo Leminski. Relógio parado, o ouvido ouve, o tic-tac passado. Aqui está dizendo que quanto ao número de sílabas métricas, que tipo de verso predomina é a maioria nesse haikai. Então, vamos fazer aqui a separação. Relógio para. 1, 2, 3, 4, 5. O ouvido ouve, que é forte. 1, 2, 3. O tic-tac passa. 1, 2, 3, 4, 5. Então, a maioria teve 5 sílabas métricas. O primeiro e o terceiro verso tiveram 5 sílabas. Como é que é o nome de versos com 5 sílabas? Redondilha menor. Por isso que a certa era a letra A. Mais uma vez, temos o poema do Paulo Leminski, Pássaros e Ninhos entre os ramos das árvores, Tesouro da Mata. Uma das características dos haikais é a valorização da natureza. O poema de Rosiana Murray não utiliza adjetivos, mas faz um elogio ao mundo natural por meio de qual palavra? Adjetivos são características, né? Ela não dá as características, ela não fala lindos, maravilhosos, bonitos, perfeitos, mas ela consegue elogiar o mundo natural com uma palavra. Qual é a palavra que ela consegue elogiar? Tesouro, né? Quando ela diz que eles são o tesouro da mata, quer dizer que é uma coisa boa, uma coisa valiosa, preciosa. Então é assim que ela consegue elogiar.